Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. E como nós estamos no Setembro Amarelo, eu vou falar sobre a questão do suicídio, né. É um mês que a gente fala de prevenção, né, da importância de se falar com isso, mas este é um tema bastante complexo, né. E justamente pela complexidade, eu imagino que seja bastante importante a gente prestar atenção nessa situação, né. O que os dados dizem? Né, que no mundo 16 milhões de pessoas estão se suicidando por ano. No Brasil, a cada 45 minutos tem uma pessoa se suicidando. E dessa pessoa, né, desse número, tem 20 tentativas de suicídio que não deram certo. Então, é um dado bastante preocupante, né, bastante alarmante e que merece toda a nossa atenção. Mas é um tema também tão complexo que demanda tantos olhares para a gente falar. Muitas das nossas falas, inclusive, estão relacionadas a questões que a gente pode pegar de porcentagem, de pesquisas que foram feitas com pessoas que tiveram tentativas, né, que sensações tiveram, né. Então tudo isso a gente pode estar encontrando uma pesquisa e tentando buscar explicações, definições, mas que na verdade nunca são explicações que a gente de fato vai falar: "Falamos tudo sobre o assunto", né. Esse é um assunto para ser muito conversado, muito entendido e muito trabalhado na nossa sociedade, do mundo como um todo. Né, assim, a gente vai primeiro tentar entender o que é, então, um suicídio. Aparentemente uma pergunta fácil, né, mas que nos levam também para algumas questões, alguns pensamentos, né. Então o suicídio, a princípio, seria uma tentativa consciente de uma pessoa, né, de tirar a própria vida. Né, é uma atitude que ela é consciente, porque ela pensa sobre o assunto, ela planeja e ela executa uma ação. Então, algumas situações são questionáveis se são suicídios ou não, mas eu vou falando isso, estou falando sobre, situações que são conversadas, abertas para filosofar, para tentar entender. Eu só estou trazendo dados para a gente pensar, né. Não pretendo dar nenhuma resposta, né. Por exemplo, eu já escutei, acho que muita gente já escutou, aquela tal pergunta, né: "Uma pessoa que se suicida, ela é corajosa ou é uma ação de medo, né, de fuga?". Você vai responder isso? Eu não vou, né, porque existem várias situações e é lógico, cada caso é um caso. Se a gente parar para pensar historicamente, né, existiram ao longo da história muitas situações de suicídio em massa, por exemplo, por questões políticas, por questões religiosas, né, existiram pessoas que também pensaram que se matassem, elas entrariam no reino dos céus. Então, são coisas tão complexas, essas pessoas, elas estavam mobilizadas por essa consciência, planejamento, né, e execução, elas foram levadas por ideias de grupos, não sei, cada caso é um caso, né. Então, essa é uma primeira reflexão que eu gostaria de deixar. Eu li também, eu fui buscar um livro de um sociólogo que fala sobre o suicídio, né, e ele também traz uma pergunta que eu achei bastante interessante. Uma pessoa que, por exemplo, sabe que ela está fazendo alguma coisa contra o seu corpo, ela está pensando em suicidar ou não?
Então, se eu sei que uma comida me faz mal, se eu sei que não fazer atividade física me faz mal, né, e eu vou fazendo coisas que contrariam, né, esse movimento de quem estaria buscando o movimento de quem quer viver, né. Essa pessoa está cometendo suicídio? Se a gente pensar em comida, né, ah, não posso comer açúcar, não posso comer gordura. Às vezes a pessoa poderia estar sendo levada por um lado infantil, né. "Aí eu preciso dar para minha criança para ela não passar vontade", né. Pode ser, mas também tem o adulto que está consciente de que ela não deveria estar fazendo isso. Seria um movimento suicida? Só para pensar. Né, porque acho importante que a gente se faça essa pergunta, né, como é que eu estou lidando com a minha vida e cuidando da minha vida, né, da minha não, de cada um de vocês, né, eu sei como eu cuido da minha. Agora sim, eu acho que existem, dentro dessas questões, pensando no suicídio mesmo, algumas reflexões que são importantes, né, porque não sei se vocês já conheceram alguém ou que tentou se matar, né, tirar a própria vida, ou se vocês, enfim, já tiveram algum momento em que tiveram vontade de desistir, que também este é um outro ponto importante. Às vezes a pessoa está pensando, que ela quer desistir e ela não quer estar mais vivendo os problemas e os conflitos. É como se ela quisesse sumir. Necessariamente, uma pessoa que está pensando em sumir, né, quer até falar: "Ai, que vontade de morrer é diferente de falar que, eu tenho vontade de me matar", né. Mas, às vezes, então, parando para pensar, essa pessoa pode estar tendo um pensamento de querer sumir, mas necessariamente, então, não está dizendo: "Eu quero me matar", né. Esse é um ponto importante, mas é lógico que uma pessoa que apresente esse tipo de fala ou comportamento, ela está precisando de atenção, né. Então é bom a pessoa saber disso e as pessoas que estão ao redor dela também. Então não é o fato dela de fato não estar pensando que ela não deva ser levada. E deixa um profissional de saúde dizer isso. Não fica você na responsabilidade de olhar, entender e definir se a pessoa quer. Porque a gente não sabe se de repente esse movimento que começou com uma ideia, né, assim, mas não uma ideação suicida, mas começa a ter uma vontade de sumir, né, de repente pode se transformar numa ideia, numa vontade mesmo, e começa a ter um pensamento, uma ideação, começa a estruturar como fazer isso, né. Então, né, qualquer situação assim é para se preocupar e levar para um profissional para poder olhar isso. Agora, dentro dessas situações, gente, tem N complexidades, né. Desculpa eu estar falando muito complexidade, mas é que é isso mesmo, né. Nós temos fatores, sociais, culturais, religiosos, temos questões relacionadas à própria família da pessoa, tem questões individuais da pessoa, de como ela lida com o sofrimento dela. Então por isso que eu digo, cada história é uma história, cada situação tem que ser acompanhada de uma forma. E, dependendo se a pessoa teve uma ideação suicida, de fato, né, dependendo do grau que isso tiver, né, você pode levar para psiquiatra, para psicólogo, vai entrar com medicamento, em alguns casos é importante até fazer uma internação, né, para que essa pessoa, neste momento, possa ser contida nesse movimento que ela pode atentar contra si mesma. Mas, essa pessoa vai ficar ali um tempo, depois ela vai voltar para casa. Voltar para casa o que significa? Voltar para os próprios
para os problemas que já existiam. Ela vai voltar para a família dela, eu não sei como que era essa relação em casa, eu não sei que tipo de coisa essa pessoa ouvia, né, se ela sofreu bullying, sofreu violência, quer dizer, quais são as questões emocionais que podem ter levado essa pessoa a desenvolver esse tipo de pensamento. Não sei, mas ela está voltando para a casa dela. E, por mais que ela seja acompanhada por profissionais de saúde, na verdade, no dia a dia, onde a maior parte do tempo, ela vai estar sendo acompanhada por família, né? Pela família que também precisa estar preparada, se preparar para lidar com essa situação de conflito, né? Porque para a família também é muito doído lidar com alguém dentro de casa que esteja com essa vontade de não estar mais presente, que esteja com um pensamento real, elaborado, né, de pensar, estou querendo, né, tirar a minha vida de fato. Né? Então, família, todo mundo precisa de um acompanhamento. Né? Normalmente os profissionais também avisam a família da questão, da seriedade disso e dos riscos que essa pessoa vai passar. Né? E por que avisa? Porque exatamente a família que estará a maior parte do tempo com essa pessoa. É preciso que ela esteja ciente e possa se preparar para lidar com situações de conflito. Então, nós temos a indicação para psiquiatra, psicólogo, temos indicação da família, né, poder, de alguma forma, acolher essa pessoa em dor, né, muito importante a família. Né, dependendo da situação, né, às vezes é indicado que a pessoa tenha um acompanhante terapêutico, né, para ser uma pessoa contratada para estar ali mais tempo do lado dela. Então veja quantos cuidados e quantos olhares a gente tem que ter. Outra coisa que é importante, existe núcleos, né, grupos que acabam se encontrando de prevenção ao suicídio. Né? Então, essa é uma outra saída. Então, a gente não pode jogar todas as fichas numa coisa só. Né? Tem que olhar todos esses lados. E outro dado que é muito importante, né? Uma pessoa que faz uso de drogas, que faz uso de álcool, né? Alguns estudos, alguns olhares, né, dizem, né, que essa pessoa, né, se ela está sob o uso dessas substâncias, ela já não está pensando e elaborando. Né? Então, isso poderia até ser considerado suicídio ou não, mas seja como for, essa pessoa está em dor. Então, cuidar dessa questão, né, do álcool, das drogas, é de extrema importância para poder acompanhar, porque isso tira toda a força da pessoa de poder reagir a qualquer movimento que ela tenha contra si. Né? Então, ela vai ficar mais impulsiva, né? Vai ficar, se está com raiva, se está triste, ela pode fazer um movimento ainda mais impulsivo mesmo, para tirar a própria vida, mas sem essa elaboração da construção do pensamento suicida. Isso muda alguma coisa? De fato, não. Né? Em que sentido? Se essa pessoa criar um movimento e executar, ela vai estar tirando a própria vida mesmo. Mas, né, isso a gente sabe que só a família apoiando e levando, né, dando esse embasamento, né, é que vai poder, por exemplo, encaminhar essa pessoa para um CAPS, né, para algum lugar que faça esse tratamento de droga, porque a droga passou a ser algo que retira a pessoa da consciência. Né? Então, é contar com um movimento de uma força que a pessoa não tem. É um assunto mesmo muito, de novo, complexo. Né? O que eu queria falar, existem alguns
ainda, né? Existem algumas questões emocionais que a gente percebe que são comuns, né? Tipo tristeza muito grande, uma depressão, né, grande, né, uma angústia, ansiedade muito grande. Às vezes a pessoa está com muita raiva também, né, não é só a tristeza, né, então são N sentimentos para a gente prestar atenção que poderia levar a pessoa a criar essa elaboração de uma forma mais estruturada, né? Porque raiva, né, não vamos assustar, todo mundo tem raiva, tem tristeza, depressão, quer dizer que eu vou pensar em suicídio? Não, né? Tem algumas questões psicodinâmicas que precisam ser olhadas dentro dessa estrutura dessa pessoa que realmente elabora esse ato para construir essa ação, né? Provavelmente essa pessoa está brigando com alguma coisa do interno dela, né? Então essa pessoa provavelmente tem dentro dela algo que diz e que ataca a ela, e ela não está conseguindo se defender desse ataque emocional, né? Tipo, você não vai conseguir, aí a pessoa vai aceitando, é mesmo, eu não sirvo para nada, né? Então a pessoa vai entrando em sensações de desencantamento, de apatia, né? Que pode fazer então que este seja um caminho. Aí, quanto mais a gente conversar, esse é um tema tabu, né? Esse é um tema difícil, né? A gente já falar sobre morte não é fácil. Agora, imagine a morte de alguém que possa estar com vontade de tirar a própria vida, né? Sendo que também, né, se a gente parar para ver, tem alguns lugares que, por exemplo, a eutanásia é permitida, né? Mas vamos parar para prestar. É outro contexto, né? A pessoa se ali decide que chegou o momento dela, que a partir de tal fase ela não quer mais viver, né? Ou mesmo a gente vê hoje no hospital, nessas questões de uma saúde mais paliativa, algumas pessoas podem entrar no hospital e falar: isso eu aceito, isso eu não aceito, e a partir daqui não precisa me reanimar, né? Mas aí são movimentos de alguém que também de forma consciente, né, está optando em encerrar um processo, porque existem situações onde o corpo vai começar a não mais reagir, né? A pessoa vai estar realmente mais numa sobrevida ou mais numa morte, o seu corpo está realmente morrendo. Então ela é um movimento de manter a vida dentro dela. É totalmente diferente de uma pessoa que está seguindo com a vida, não está se sentindo em condições de enfrentar seus conflitos e cria esse movimento de desistência. Aí você pode me perguntar, uma pessoa não tem o direito de tirar a própria vida? Quem sou eu para dizer sim ou não? Né? É lógico que eu sempre vou trabalhar com a pessoa, né, para olhar por que ela está desistindo da vida, né? Tem algumas situações de doenças, né, que a gente vê que a pessoa vai morrer e a gente prepara a pessoa para essa morte que ela sabe que virá, né? Mas numa situação como essa, a pessoa está antecipando porque ela não sabe lidar, não está dando conta, né? Ela está sem recursos de saúde, né? Está sem recursos de saúde emocional, né? De partes saudáveis no seu interior para dar conta da própria vida. Mas a gente pode ajudar, né, quando a pessoa quer ser ajudada, né? Infelizmente é uma situação difícil. Eu acho que é importante a gente ter esse cuidado,
né? Não desistir da pessoa, mas ao mesmo tempo saber que tem muitas áreas para a gente olhar para tentar proteger a pessoa desse ato, né? Tema polêmico, de novo, diferente, mas polêmico. Se você gostou, deixa seu like, indique para amigos. Se quiser fazer alguma sugestão também, faça alguma pergunta, estou para responder, ou qualquer dúvida. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se cuida. E vamos cuidar daqueles que estão em sofrimento e pedem a nossa ajuda, né? Quando estão pedindo, né, é muito importante que a gente olhe, né? E se a pessoa estiver se abandonando, né, a gente pode tentar trazer a pessoa à consciência para que ela não se abandone. Mas cada um escolhe como quer viver sua vida, né? Mas essa é uma questão que não dá para deixar de olhar e de cuidar, né? Tem muita gente que está nesse movimento, mais porque está perdido, mais porque não está encontrando saídas, e a gente pode tentar fazer a nossa parte para ajudar. Beijo grande.